Então, né, a gente já viu sobre os cercamentos, sobre a Revolução Inglesa, sobre Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns, né, sobre Rei Decapitado, né, a gente já viu sobre a colonização da América, a gente viu também sobre a independência americana, e agora a gente vai ver um outro fato que foi muito importante para a história da Europa e para a história do Ocidente, né, que foi a Revolução Francesa. A gente lembra que a história ela é dividida em quatro fases, né? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Né? A Idade Contemporânea ela vai começar agora na Revolução Francesa, em 1789, e vai se mantém até hoje, tá? E a gente vai dizer que a Idade Contemporânea, né? Por quê? Porque primeiro porque ela vem depois da Idade Moderna, né? E aí, essa divisão, ela foi feita justamente nesse período que a gente vive hoje, né? Século XIX, mais ou menos, foi no final do século XIX, que a história ela foi dividida dessa forma, tá? E aí, como essa divisão foi feita no período que a gente vive, tá? A gente vai chamar esse último período de Idade Contemporânea, né? Que é do mesmo tempo, tá? E aí, Cabral, o que é que separa uma idade da outra, né? O que foi que mudou da idade antiga para a idade média, da idade média para a idade moderna, da idade moderna para a idade contemporânea? Principalmente as formas de governo. A mudança entre uma idade e outra vai se dar pelas mudanças que a gente vai ter tanto na economia quanto no sistema político, como na questão social, tá? Mas principalmente no sistema político e na forma de governo. Quando a gente sai da Idade Antiga para a Idade Média, a gente sai, por exemplo, das situações de reinos, né, e vai para os feudos, para a Idade Feudal. Quando a gente sai da Idade Média para a Idade Moderna, a gente sai do feudalismo e vai começar a trabalhar o absolutismo e os estados nacionais. Quando a gente sai da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, a gente está saindo dos estados absolutistas e a gente vai começar um negócio chamado democracia, certo? E a ideia a ideia não, né? A ideia de democracia ela é antiga, a ideia de democracia ela vem da Grécia Antiga, mas a democracia, a república, como ela está organizada agora, ela começou a ser trabalhada lá no momento da Revolução Francesa, em 1789. E como era, Cabral, a França, nesse momento, antes da Revolução Francesa, né? A gente vai ter um Estado absolutista, ou seja, a gente vai ter um rei, onde ele é quem coordena tudo. O rei, ele é o juiz, ele é o economista, ele só não vai ser o líder religioso, mas ele vai ser o líder do exército, certo? Ele que vai controlar a economia, o Estado vai girar ao redor dele, né? Ele é o próprio Estado, tá? Tudo tirando a questão religiosa, né? Tudo vai depender da vontade do rei. Tá? A França ela vai ter mais ou menos 25 milhões de pessoas e essas 25 milhões de pessoas elas vão ser divididas em três grupos sociais, que a gente vai chamar de estados. Tá? O primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro estado era o clero, ou seja, era a igreja. O segundo estado vai ser a nobreza, ou seja, os parentes do rei, duque, conde, né, que eram as pessoas que lá no final da Idade Média apoiaram a centralização do poder na mão do rei, certo? E no terceiro estado a gente vai ter o resto da população, né? Se você não é padre, se você não é nobre, você é terceiro estado, sim. Tá? E aí, o que acontece, né? O terceiro estado ele representa a maior parte da população. Somos todos nós que estamos aqui todos os dias na labuta, trabalhando, pegando pesado, tendo dor de cabeça, suando, enfim, todo esse rolê de estresse. Né? E o terceiro estado é quem vai sustentar o primeiro e o segundo estado. A igreja e o clero, né? E a nobreza, eles não pagam impostos, né? Eles não trabalham e eles vivem sim às custas do terceiro estado. Né? Só para vocês terem uma ideia da proporção, né, a nível de tamanho, são 25 milhões de pessoas. Né? 625 milhões de pessoas, a gente vai ter 120 mil,
que é o clero, né, que são os padres, os bispos, os monges. Tá? A gente vai ter 350 mil pessoas que são a nobreza, né, que são exatamente conde, duque, arquiduque, marquês, marquesa. Aí você vai ter os filhos desse povo, vai ter irmão, vai ter parente, não sei o que, certo? São essas pessoas que são os nobres e seus agregados, certo? E os outros 24 milhões de pessoas são o restante da população, né? E aí você vai ter o padeiro, o banqueiro, o artesão, o comerciante, o costureiro, né? A dona de casa, a mulher que trabalha lá na feirante, a pescadora, a marisqueira, certo? Todas essas outras 24 milhões de pessoas é que trabalhavam para sustentar esses outros dois grupos. E o mais curioso disso é porque, assim, né, todas as decisões políticas, elas partiam do rei, né? O rei está ali no segundo estado. O rei, na verdade, não está no segundo estado porque ele é o rei, né? Ele está acima disso. Mas todas as decisões políticas, elas vão ser tomadas pelo primeiro e pelo segundo estado. Ou seja, pelas pessoas que não trabalham, né? A população vai ficar ali na boa sorte. Bem, esta população ela não tem representatividade política, ou seja, todas as decisões vão ser tomadas por esses dois grupos, pelo clero e pela nobreza. Tá? E o restante da população, independente se é um banqueiro que tem mais dinheiro ou se é um cara, um curtidor de couro que está ali cortando o couro do gato para fazer um sapato, essas pessoas elas não vão ter representação lá na hora da tomada das decisões. Aí o que é que vai acontecer, né? A economia francesa, ela tá decadente, né? Ela tá arruinada, ela tá quebrada. Por quê? Porque eu vou ter um grupo muito pequeno de pessoas, somem aí 120 com 350, dá quanto? Não dá 500 mil pessoas, né? A gente vai ter um grupo de menos de 500 mil pessoas que vão estar gastando muito mais do que as outras 24 milhões de pessoas que compunham a população da França, certo? E aí, essas pessoas, na verdade, existe uma má administração dos recursos franceses, né, dos recursos financeiros da França. O rei, ele não sabe administrar esse dinheiro. Então, eu vou ter pouca gente gastando muito dinheiro e uma grande parte da população tipo, lascada, sabe? E isso vai fazer com que essa má administração dos recursos da França, né, vai fazer com que haja uma superinflação, né, dos produtos franceses. Né? A superinflação é o aumento do valor do produto. Vai chegar um ponto que a população francesa vai gastar tipo 88% do seu salário comprando pão, porque o pão está muito caro. Tá? Imagine o seguinte, você recebe R$ 100 por mês, né? Em um mês você gastar R$ 88 só de pão, entendeu? Então é muito dinheiro você gastar R$ 88 só de pão para quem recebe R$ 100 por mês, entendeu? Os outros R$ 12 vai fazer o quê? Vocês estão entendendo a proporção do que eu estou falando? Aí você tem, né, um estado econômico desequilibrado, né, porque você vai ter quase 500 mil pessoas gastando muito mais que as outras 24 milhões. Você também tem o fato de que essa corte francesa, né, junto com esse clero, eles gastam muito mais do que arrecadam. Imagine aí você receber uma conta todo mês de R$ 200, mas todo mês você recebe 150. Como é que você vai fechar essa conta? Essa conta não abre, essa conta não fecha. Né? Então era isso que estava acontecendo na França pré-revolucionária. Né? Você vai ter uma população miserável, quase sem dinheiro, que é obrigada a pagar impostos absurdos para sustentar uma minoria que não fazia nada por eles. Tá? E aí, além disso, você vai somar os desastres naturais, né? Em 1788 a gente vai ter uma seca desgraçada, sabe? E isso, se os produtos já estavam caros, né? E isso vai ajudar a dar uma subida no preço. E logo em seguida a gente vai ter um inverno muito rigoroso.
tá? E aí a gente sabe, a gente entende que uma seca e um inverno muito rigoroso vai fazer com que as plantações não se desenvolvam, porque assim, né? Aqui no Ceará, o inverno rigoroso pra gente é massa, né? Mas por quê? Porque a gente vive um período de estiagem muito grande. Então, quando a gente tem um inverno rigoroso, chove, acumula água pra gente ir usando no período de estiagem. Na França, não. Né? A França, se a gente tiver um inverno muito rigoroso, vai nevar. Né? E aí, se neva, como é que a plantação vai crescer no meio da neve? Não rola, né? As plantas vão morrer. Tá? E aí, esse inverno rigoroso que foi seguido, né, que seguiu uma seca muito intensa, papocou o preço dos produtos. Então vão começar a acontecer saques, a galera vai começar a invadir loja, porque tá passando fome, ué. A galera é obrigada a trabalhar, é obrigada a pagar imposto caro, tá com frio, não tem dinheiro, tá com fome, vai fazer o quê? Não, vai invadir a loja e roubar as comidas. Poxa, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Estado francês, né, os nobres, o primeiro e o segundo Estado, não estão nem aí para a população. Eles realmente estão se deixando para a população que se vire para sobreviver. Né? E aí vão começar a acontecer uma série de saques nas lojas, nos comércios franceses, porque a galera quer sobreviver, a galera está com fome, a galera está com frio, entendeu? Aí você tem seca, frio. Aí depois você tem um êxodo rural. Isso, um êxodo rural. A galera saindo do campo, porque o campo não está mais produzindo, né? Você vai ter a galera da cidade que já está saqueando, né? Você vai ter também a galera que está saindo do campo fugindo da fome, porque, tipo, não tem mais comida aqui, não tem mais de onde tirar. A terra secou, né? Nevou que a terra está congelada, não tem como eu produzir nada. O que é que eu vou fazer? Vou embora daqui. Aí a galera vai para a cidade. Na cidade, esses camponeses eles também vão conseguir emprego, ok? Mas eles vão conseguir emprego nas fábricas e lá eles vão ser explorados. Você vai ter o frio, você vai ter a fome, você vai ter a exploração do trabalho, você vai ter a péssima remuneração, você vai ter os altos preços, você vai ter a falta de higiene, né, a falta de políticas sanitárias, né, o pessoal fazendo suas necessidades fisiológicas no balde jogando no meio da rua, lixo na rua, xixi, cocô, tipo, a França era uma imundície, ainda é, né? Isso tudo vai revoltar a população está só assim, ó, tá só acumulando desgraça na cabeça. Além disso, né, vão só somando as coisas aí, pra vocês terem noção do que é que o povo francês estava passando naquela época, né? Além disso, você vai ter também um governo francês que não está nem aí para tentar fazer alguma coisa que mude a situação da população, né? Muito pelo contrário, quando a corte francesa, né, quando o primeiro e o segundo estado começaram a perceber que os recursos estavam diminuindo para eles, o que é que eles fazem? Eles aumentam a quantidade de leis, aumentam a quantidade de impostos para tentar tirar ainda mais de quem já não tem quase nada. Tá? E, além disso, tem o fato de que a França passou pela Guerra de 7 Anos, né? Vocês lembram da Guerra de 7 Anos, né? Entre os franceses e os indígenas contra os colonos europeus, colonos americanos, né? Então, guerra é um negócio que você vai gastar um dinheiro. Você tem que comprar mantimento, tem que comprar armamento, tem que comprar munição. Então, a França, ela estava quebrada, muito quebrada e não estava ajudando em nada. Estava muito ruim a situação da população francesa. E aí, Luís XVI, Luís XV era o rei que estava no poder durante a Guerra de 7 Anos, tá? Luís XVI, que é o rei que está no poder durante a Revolução Francesa, tal hora ele se vê numa sinuca de bico, né? Ele vai, bem, a gente precisa arranjar mais impostos, precisa tirar dinheiro de alguém. E não dá para tirar mais dinheiro do povo, porque o povo não tem mais dinheiro. E aí, o que a gente faz? Em 87, ele vai chamar, o que a gente chama de Assembleia dos Notáveis, onde ele vai convocar a nobreza e o clero a pagarem impostos. Aí vão dizer assim, olha, a gente está com um pouco de dinheiro em caixa, vocês podem só ir pagando os impostos aqui rapidão, para a gente fazer o caixa movimentar, para a gente ver se a gente desafoga. Aí o que acontece?
A nobreza e o clero, vendo como é que as coisas tinham acontecido lá na Inglaterra, na Revolução Gloriosa, disseram assim: então, Luís XVI, é o seguinte, a gente não quer pagar imposto. Se você insistir nessa ideia idiota, a gente vai te dar o mesmo destino que o Jaime II teve lá na Inglaterra. Né? E Jaime II foi o quê? Decapitado. Tá? Aí, ok, né? Isso foi em 87. As coisas ficaram assim de 87, 89, mais ou menos. Né? Até quando chegou em 89, o Luís XVI convocou os Estados Gerais. Os Estados Gerais eram uma assembleia onde os três estados, né, primeiro, segundo e terceiro estado, tinham que votar sobre alguma coisa. Né? Eles tinham que dar a opinião deles sobre alguma coisa, mas no final o que ia contar era a opinião do rei. Né? Então, o primeiro, segundo e terceiro estado iam dar a sua opinião, mas o rei é que decidir o que é que ia resolver. Né? O primeiro e o segundo estado votaram contra o pagamento de impostos, né? Porque eles não queriam pagar impostos, isso é claro, isso é óbvio. Né? Eles não queriam pagar impostos. E aí, vendo como é que o resultado da Assembleia ia acabar, né? O rei Luís XVI resolveu suspender a Assembleia. E aí, o que aconteceu? O terceiro estado, lembre-se que o terceiro estado representa 24 milhões de pessoas. É lógico que não estava todo mundo lá, né? Mas os representantes do terceiro estado estavam lá. E os representantes do terceiro estado resolveram começar uma revolução. E ali eles tomaram um quadro de tênis que tinha lá, né, no palácio, e disseram assim: olha, a gente não sai daqui enquanto a gente não sentar e discutir uma constituição para a França, porque na Inglaterra tem uma constituição, a Europa está desenvolvendo a constituição, e a gente não vai ficar para trás não, a gente tem que desenvolver esse negócio aí, porque não dá mais para a população ficar se lascando não, chapa. Né? E aí eles vão, né, a o terceiro estado vai convocar a população francesa a participar da Constituição. E vai haver uma reação do Estado, é claro, mas eu vou falar isso depois, né, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tá bom? Eu vou deixar aqui do lado qual é a tarefa de casa para vocês e boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não sei. Tchau!